Irmãos e irmãs, para mim é sempre uma alegria que se renova quando eu tenho essa oportunidade, esse privilégio de poder deixar uma mensagem com vocês, principalmente nesse momento, né? Uma forma tão especial, tão diferente, poder falar para vocês. Estamos vindo um final de semana incrível com a Conferência Geral da Igreja, com muitos ensinamentos, a maioria dos ensinamentos baseado no plano de salvação, na expiação de Cristo, na sua ressurreição e na restauração do Evangelho. É uma alegria muito grande para nós, membros da igreja, ter a certeza de que o Evangelho de Cristo foi restaurado na terra. Essa certeza nos conforta de que nós somos filhos de Deus e que um dia voltaremos a ver com Ele. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre ministração, mas eu queria dar um enfoque diferente nessa mensagem. Quando eu era missionário de tempo integral, alguns anos atrás, certa vez eu convidei um bispo para participar de uma atividade com a gente. Só que o bispo disse que não podia, porque ele encheu uma laje. Eu não sei quantos de vocês já encheram uma laje, mas não é nada fácil, requer muita gente trabalhando. Uma laje, você quando começa tem que terminar. Eu trabalho com obra, eu sei exatamente o que é encher uma laje. E quando o bispo falou para mim que encheu uma laje, eu falei para ele, bispo, quem vai te ajudar nessa laje? Ele, meu pai e o pedreiro. E o bispo, 3 pessoas. Eu falei, tá bom, beleza. No dia seguinte eu liguei para todos os missionários da zona e falei para eles, olha, vamos suspender a nossa atividade, eu tenho outro projeto para vocês. Chegue na minha casa às 8 horas da manhã. Eram 20 missionários, 10 duplas. Todos chegaram lá em casa, de short, camiseta, chinelo, sem saber o que iam fazer. Quando chegamos lá, falei, nós vamos para a casa do bispo, encher a laje dele. Eu me lembro perfeitamente como se fosse ontem, nós nos aproximando da casa do bispo, o bispo lá em cima da laje, ele, o pedreiro, o pai dele embaixo. Olha, eu não sei quando que eles iam terminar de encher aquela laje. Quando o bispo olhou aquele bando de homem vindo, ele não reconheceu a gente. Porque estavam todo mundo paisano, não tinha ninguém de camisa e gravata e plaquetinha. E quando ele de longe, ele olhou aquele bando, quando nós chegamos bem perto, que eu falei, bispo, ele reconheceu os missionários. Ele, Eldris, eu falei, viemos aqui encher a sua laje. Ele ficou desesperado. Não desesperado, ele ficou estarrecido com aquilo. Ele jamais poderia imaginar que chegaria 20 homens para ajudar a encher aquela laje. Ele, eu não posso fazer nada por vocês. Ou seja, ele não tinha dinheiro nem para comprar um pão com mortandela para os missionários. Eu falei, bispo, não se preocupa. Como eu sempre trabalhei com obra, organizei os 20, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo. E antes do almoço, nós tínhamos enchido toda aquela laje do bispo. Por que eu estou contando essa história? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos o programa de mestre familiar e professora visitante. Era um programa engessado. Era muito mais a preocupação era muito maior de quantas visitas você fez. Era comum chegar no coro de Eldris no primeiro domingo do mês e perguntar quantas vezes você fez? Quantas vezes você fez? Botava lá o número de visitas. Essa era a grande preocupação. Você recebia 3, 4 famílias para fazer uma visita pessoal. Na maioria das vezes você ia na casa da pessoa, deixava uma mensagem, fazia uma oração e ia embora. Era assim que funcionava. E antes de ir embora você fazia aquela clássica pergunta. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Normalmente as pessoas respondiam, não, tá tudo bem. E ficava por isso mesmo. Estão precisando de algo? A resposta era sempre não. Foi muito bom, mas o Senhor, nosso bondoso Deus, queria que nós fizéssemos um pouco mais. Ele esperava um pouco mais de cada um de nós. Então o que ele faz? Ele faz uma evolução do programa de mestre familiar e professor visitante e cria a ministração. O que é ministração? A ministração é muito mais do que você fazer uma visita, é você cuidar do outro, é você cuidar do teu próximo. Visitar você apenas cumprir um protocolo, ministrar não. É o como se importar com o outro. E eu coloquei aqui, 5 passos simples que Cristo fazia. E nós podemos imitar o exemplo que ele deixou. 5 passos simples. Se a gente imitar esses 5 passos que Cristo fazia, nós vamos estar ministrando. Então, se não existe a dúvida sobre ministração, anote aí, pausa o vídeo e anote esses 5 passos. A maioria de vocês que estão me ouvindo, quiçá todos vocês, são ministradores. E talvez ainda não entendamos o que é ministrar. Primeiro, devemos conhecer as ovelhas.
Se algumas ovelhas nos são confiadas, precisamos conhecer as ovelhas. Segundo, precisamos fazer as perguntas certas. Terceiro, precisamos aguçar a nossa sensibilidade. Quarto, descobrir as verdadeiras necessidades. E quinto, agir conscientemente em favor delas. O que é conhecer as ovelhas? É simples, é saber se ela está trabalhando, se ela está estudando, no que ela trabalha, o que ela estuda, quais os sonhos dela, como é que está a saúde dela, é casada, é solteira, qual o chamado dela na igreja. Enfim, é conhecer a pessoa. Às vezes nós nem sabemos as habilidades que a pessoa tem, que ela está estudando, está trabalhando, se não está, a saúde, os filhos. O primeiro passo é conhecer. O segundo passo é saber fazer as perguntas certas. Nós achamos que sabemos o que eles precisam, mas realmente, o que eles precisam? Achamos que sabemos, mas o que eles precisam? Tem a história de uma mulher, na minha ala, que ela pediu ajuda para o bispo. Não foi na minha ala. Agora eu não lembro qual foi a ala. Mas não importa. Eu visitei essa mulher, na época de visitas de mestre familiar, e ela disse o seguinte para mim, que ela ficou muito chateada, porque ela queria uma ajuda. Ela pediu uma ajuda ao bispo. E o bispo mandou uma cesta básica para a casa dela. Ela não queria uma ajuda de cesta básica. Ela queria uma ajuda emocional. Ela vinha de uma separação. E quando ela falou que queria uma ajuda, o bispo nem teve a preocupação de fazer as perguntas certas. Porque se ele faz as perguntas certas, saberia que a ajuda não era financeira, era emocional. E ela ficou muito chateada, ela acabou se afastando da igreja. Cristo, ele pergunta ao cego, em Marcos, capítulo 10, versículo 51, que queres que eu te faça? Cristo fazendo pergunta, o que queres que eu te faça? Será que Cristo não sabia o que ele queria? Ele era cego. A resposta parecia tão óbvia, mas Cristo fez uma pergunta, que queres que eu te faça? Fazer as perguntas certas é excelente para você poder fazer uma boa ministração. Após fazer as perguntas certas, então chegou a hora de passar para a terceira fase, aguçar a nossa sensibilidade. Ser sensível é ter compaixão e ternura, é usar a empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está passando, o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Muitas vezes, na correria do dia, nós somos frios, insensíveis e até tomamos conhecimento das dificuldades das pessoas. Mas isso não mexe com a gente, falta essa sensibilidade. A quarta coisa seria descobrir as verdadeiras necessidades. Não é o que você acha que eles precisam, em si o que realmente eles precisam. Não funciona perguntar se eles estão precisando de algo. A pergunta mais adequada seria: o que tira o teu sono hoje? Quando você está ajoelhado, orando ao Senhor, o que você pede para Ele na tua oração pessoal? É isso que a gente precisa entender. O paralítico, lembra da história do paralítico que foi descido pelo telhado, pelos amigos dele? A casa estava lotada, não conseguiu entrar com o paralítico, e os amigos dele destelharam e desceram o paralítico na frente de Cristo. O que foi que Cristo fez? Curou a sua paralisia? Não. Cristo conhecia a verdadeira necessidade daquele homem e disse a ele: teus pecados são perdoados. Ué, o homem era paralítico, mas não era essa a necessidade dele naquele momento. É óbvio que algumas pessoas ficaram questionando na hora e Cristo acaba curando a paralisia dele também. Mas de cara, Cristo entendeu que a necessidade dele antes da paralisia eram os pecados. E o quinto então é agir. Uma vez que você conhece a família, você faz as perguntas certas, descobriu já as necessidades, teve amor, compaixão, piedade, ternura, empatia, é hora de agir. Lembra que eu comecei contando a história do bispo da minha missão? Então, ele não podia participar da nossa atividade. O que foi que eu fiz, movido a compaixão? Fui lá, junto com os missionários, e cuidamos daquela necessidade dele. Passamos por todo esse espaço. Eu simplesmente entrei em ação, porque não adianta eu conhecer o bispo, saber das necessidades dele, fazer as perguntas certas para ele, ter compaixão dele, mas no outro dia, ele que se vire com a laje dele, ele, o pedreiro e o pai dele. Jamais. A ação, ela é fundamental. Ela fecha esse ciclo.
de você conhecer as suas ovelhas, fazer as perguntas certas, ter compaixão, entender a necessidade, mas agir naquela necessidade. E todos nós somos guardiões de nossos irmãos, uns dos outros. Todos nós não precisamos. Às vezes você está preocupado somente com aquelas 2, 3, 4 famílias que você tem, mas você pode ministrar todos que estão à sua volta. É isso que o Senhor quer, que nós cuidemos uns dos outros. E qual é o papel da estaca nesse processo? Qual é o papel nosso? É treinar cada presidência de quórum de elders e de sociedade de socorro para que eles entendam esses conceitos e possam duplicar isso para todos os membros do quórum das organizações. Dar essa atenção personalizada para o necessitado, independente da sua necessidade, é o modelo padrão de como Cristo agia. Foi assim que ele fez com todo mundo. Conhecer as ovelhas, fazer as perguntas certas, aguçar a nossa sensibilidade, descobrir as verdadeiras necessidades e agir conscientemente em favor delas. Seguir esses passos, vamos estar imitando o Salvador na ministração de nossos irmãos. Como é que a gente mensura tudo isso? Através de uma entrevista. As duplas percebem o que está acontecendo, vai lá para o presidente do quórum de elders e Sociedade de Socorro, relatam isso numa entrevista, e a presidência do Socorro e o presidente do quórum de elders, eles têm um estreitamento muito grande com o bispo, e rapidamente eles levam o conhecimento do bispo, e o bispo então é o pastor, é o juiz, é o principal responsável pelo bem-estar de todos na ala. Só que ele conta com esse apoio. E a presidência do Quórum de Socorro conta com os ministradores. E Deus, Cristo, conta com cada um de vocês. Eu presto meu testemunho, irmão, de que se nós entendermos o conceito de ministração, conforme Cristo pensou e revelou ao profeta, e aplicarmos nas nossas vidas, ninguém passa necessidade nessa igreja. Eu sei que Deus vive, que Cristo vive, e esta é a sua igreja. E Ele nos ama. Deixa essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.